E assim vamos começar essa nossa aula de hoje, de 6 de maio de 2020. Na última aula, todo mundo lembra o que foi que a gente discutiu? Na última aula, a gente falou, sabe o que? A gente falou de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. A gente falou também quando uma grandeza é diretamente proporcional a uma função de outra. Então, y proporcional a x ao cubo, ou y proporcional ao seno de x, ou y proporcional a, sei lá, qualquer coisa. Hoje a gente vai falar, como eu já tinha dito, de proporcionalidade composta e de divisão em partes proporcionais, seja do tipo simples ou composto. Simples é quando eu só tenho duas variáveis envolvidas, porque eu tenho uma variável que só depende de outra. Composta é quando eu tenho uma variável que depende de várias. Por exemplo, Alvino tem uma certa vontade de ir para um lugar. Isso é uma coisa subjetiva, mas me veio esse exemplo agora. Eu tenho uma certa vontade de sair. E aí essa vontade é medida de alguma maneira por um número, certo? Mas digamos que quanto mais Malu quiser ir para esse lugar, se Malu também quiser ir, e a vontade dela for aumentando, a minha também vai aumentando. Mas se a vontade de Tiago ir também for aumentando, a minha vai aumentando também. Então, a interferência de Malu mexe comigo, o gosto de Tiago também mexe comigo, de Kiki também mexe comigo, de modo proporcional. Assim, se a vontade de Tiago dobrar, a minha também dobra. Se a vontade de Tiago triplicar, a minha também triplica. E o mesmo valendo para Malu e para Kiki. Então, digamos que a vontade minha de sair, né, de ir passear nesse dia, que não agora, a vontade minha de fazer tal coisa seja 10. Tá no nível 10, certo? Não tem limite não, qualquer número positivo, 10. Aí, se Tiago dobrar a vontade dele de sair, a minha vai dobrar para 20. Mas se Tiago não dobrar, continuar do mesmo jeito, e Malu triplicar, a minha vai sair de 10 para 30. Porque Malu triplicando, o meu também triplica. Tá? Mas se Tiago dobrar e Malu... Deixa eu botar alguém para dentro aqui. Se Tiago dobrar e Malu triplicar, o meu que estava em 10 vai passar para 20 por conta de Tiago. E vai triplicar por conta de Malu, aí ele vai passar para 60. Tá? Minha vontade original era 10. Mas aí quando o Tiago dobra, a minha dobra. Quando Malu triplica, a minha triplica. Então, se ao mesmo tempo Tiago dobra e Malu triplica, eu não vou nem dobrar nem triplicar. Eu vou as duas coisas, que no caso não é nenhuma das duas, mas o efeito das duas coisas, eu vou ser multiplicado por 6. Isso é proporcionalidade composta, que é quando uma grandeza depende de várias outras proporcionalmente. Então, ela individualmente é proporcional àquela, é proporcional à outra. Então, no contexto global, a gente diz que ela é proporcional ao produto dessas duas, ou 3, ou 4, sejam lá quantas forem. O exemplo que eu gosto de dar e que eu coloquei aqui no caderno é um exemplo geométrico, tá? Eu parto aqui de um retângulo, eu pego aqui um retângulo e eu imagino, esse retângulo tem uma área, é como se essa área, vamos supor que essa área fosse 10. É como se fosse a vontade de Alvino aqui, é o início, 10, tá? Tiago é a base do retângulo, Malu é a altura do retângulo. Se a base do retângulo, só a base dobrar, a área não vai dobrar, que é o que está aqui nessa figura, só que aqui está ao contrário. Sim. Se a altura dobrar, a área não vai dobrar? Vai. Sim. Se a base triplicar, a área também não vai triplicar?
Vai. Sim. Mas se as duas coisas acontecerem, se uma dobra e a outra triplica, a área que é influenciada pelas duas, ela vai ser multiplicada por 6, que é 2 vezes 3. Então, ela responde tal qual o produto daquelas grandezas. Certo? Então, a gente resume isso. Vamos ver se esse outro software vai ficar bom aqui, tá? A gente resume isso dizendo assim: quando uma grandeza y eu vou baixar aqui a imagem de vocês, porque na gravação ela acaba ficando na frente do que eu escrevo. Se uma grandeza y é diretamente proporcional a x1, essa mesma grandeza y é diretamente proporcional a x2. E assim por diante. Ela também é diretamente proporcional a xn. Ó, meu erro são esses errinhos aqui, meu medo é esse. Se ela é individualmente proporcional a essas n variáveis, no contexto global, tá? No contexto como um todo, ela vai ser, y vai ser diretamente proporcional a x1 vezes x2 vezes até xn. Tá? Esse teorema de proporcionalidade composta aqui é muito, muito importante que todo mundo entenda. Aí vocês me digam, é tranquilo isso para vocês até aí? Eu vou dar Sim. mais exemplos, mas vocês estão entendendo mais ou menos a ideia? Sim. Deixa eu registrar isso mais... Massa. Deixa eu registrar isso mais forte na... Como se diz, na ferramentazinha aqui do GeoGebra, no nosso querido GeoGebra. Veja, existe lá a expressão, quando a gente estuda eletricidade, existe lá a expressão da força elétrica. Vocês lembram como é que fica a força elétrica pela formulinha? Quem é a força elétrica pela formulinha? KQQ. Eu vou tirar esse módulo, vou botar só Q mesmo, como sendo módulo. Qzão vezes Qzinho Qzinho sobre D ao quadrado. Isso aqui, em outras palavras, é o mesmo que F vezes D ao quadrado igual a K vezes Qzão vezes Qzinho, que é o mesmo que F dividido por Qzão vezes Qzinho vezes 1 sobre D ao quadrado igual a K, K que é a constante, não é? E Sim. essa expressão aqui está me dizendo que a razão entre a força e o produto dessas três grandezas aqui é constante. Ou seja, a força é diretamente proporcional ao produto de uma carga pela outra carga pelo inverso do quadrado da distância. Até aí tudo bem? Sim. Então, a força é diretamente proporcional a essas três. Isso significa, quer dizer, ela é diretamente proporcional ao produto, tá? Ao produto das três. Só que, se só essa carga mudar, para essa razão permanecer constante, a força vai mudar. Se essa carga dobra, para que essa razão não mude a fração, a força vai ter que dobrar. Se essa carga daqui triplicar, para a razão continuar a mesma, a força vai acabar triplicando.
Nesse caso aqui, a força também é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Aí a gente diz, em outras palavras, que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? No GeoGebra, eu fiz uma visualização disso, só que eu não coloquei a constante correta, sabe? Eu não coloquei a constante mesmo de Coulomb lá, da lei de Coulomb. Eu não botei aquela constante lá dos gases, 9, né? Qual é a constante universal aí da eletricidade, da eletrostática? 9 vezes 10 a nona, né? É. Ou eu estou misturando com outra? Não. Não, é isso mesmo. Constante eletrostática. Bota aí no Google, já que a gente está aqui, não vamos deixar para depois. Constante eletrostática. Constante de Coulomb. 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Coulomb vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Se você olhar para essa unidade aqui, ela tem a ver com aquela expressão que a gente está usando, né? Porque a constante ela é uma força vezes o quadrado de uma distância dividido pelo quadrado pelo produto de duas cargas, né? Cada uma em Coulomb, que é o que está aqui nessa expressão, né? Coulomb, Coulomb, aí fica Coulomb ao quadrado. Metro ao quadrado, só que como está invertido, vai passar para cima. Vai ficar Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb vezes Coulomb, que é Coulomb ao quadrado. Essa constante é 9 vezes 10 a nona. Aqui no GeoGebra eu não coloquei a constante certa mesmo. Porque 9 vezes 10 a nona ia ficar um negócio tão grande aqui, né? 9 vezes 10 a nona, não sei o quê. Então não coloquei a constante correta não, tá? Mas eu tenho aqui, é como se aqui tivesse em outra unidade, vamos dizer assim. Eu tenho aqui uma carga no ponto A, uma carga no ponto B. A distância entre elas é 1. As cargas valem 1 e 1. Certo? E aí tem aqui uma determinada força de repulsão. Vamos supor que elas tenham o mesmo sinal. Se eu dobrar uma das cargas, veja o que vai acontecer com a força. De 1 para 2. Eu vou dobrar uma das cargas, tá? Dobrei. No que eu dobrei uma das cargas, a força dobrou. Vocês viram a força dobrar? Cresceu a reta. Eu vou voltar para quanto ela estava. Estava assim. A força era meio. Quando eu dobrei uma carga, a força dobrou para 1. Se eu pegar agora essa carga e aumentar de 1 para 3, ela não vai triplicar? Sim. Então, essa força aqui vai triplicar também. Ela vai passar para 3. Olha aí, passou para 3. Eu vou tirar a imagem de vocês só um pouquinho para não ficar na frente. Então, se eu for aumentando uma carga ou a outra carga, a força vai aumentando. Se uma carga dobra, a força dobra. Se outra carga triplica, a força triplica. Se ao mesmo tempo uma dobra e a outra triplica, a força sofre os dois efeitos. Então ela sextuplica. Com a distância, ocorre um processo diferente. Quando eu aumento a distância, a força diminui. Só que se eu dobrar a distância, essa força não vai ser dividida por 2. Como eu tenho duas cargas se interferindo, vamos dizer assim, experimentalmente se verificou, não me pergunte exatamente que tipo de experimento se fez, que quando eu dobro essa distância, é como se essa força fosse dividida por 2 duas vezes, então ela é dividida por 2 ao quadrado. Então, se eu dobrar essa distância, essa força vai ser dividida por 4. Veja, está em 6, vai ser dividida por 4 quando eu dobrar a distância. Ó. Ficou 1,5.
Se eu triplicasse de 1 para 3, ela seria dividida por 9. Estava em 6, 6 dividido por 9, que é 2/3. Dá 0,6666666. Porque o que acontece com a distância, se ela é multiplicada por um número, essa distância, a força é multiplicada pelo quadrado do inverso desse número, ou o inverso do quadrado desse número. Ou eu posso dizer assim, se a distância é multiplicada por um número, a força é dividida pelo quadrado desse número. E essa é a ideia de proporcionalidade composta, pessoal. É você ter várias grandezas interferindo em outra, de modo que individualmente essas grandezas são proporcionais àquela. Veja, a carga individualmente é proporcional à força, a outra carga individualmente é proporcional à força, o inverso do quadrado da distância é proporcional à força, o inverso do quadrado da distância. Então, no contexto global, o produto delas vai ser proporcional à força. Tranquilo? Então, vocês precisam fixar isso. Ela ser ao mesmo tempo diretamente proporcional a várias, significa dizer que ela é diretamente proporcional ao produto. Tá? Para garantir que y dividido por esse produto, às vezes ainda dá uma falhazinha. Xn é constante. Isso para garantir que quando uma dobra, ela dobra. Quando a outra dobra, ela dobra. Quando a outra dobra, ela dobra. Se todas dobrarem, ela vai ser multiplicada por 2 elevado a n. Mas se uma dobrar, a outra triplicar e outra for multiplicada por 5, forem 3, ela vai acabar sendo multiplicada por 30, que é esse produto. Isso é o conceito de proporcionalidade composta. E eu preciso saber se isso está claro para eu passar adiante. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Muito frequentemente, depois vocês leiam isso. Tá? Está resumido aqui. E o que vale para duas, vale para várias. Certo? Aí a gente vai praticar um pouco disso. Tanto de forma teórica, o Enem adora isso de forma teórica. Então, esses exemplos que eu estou dando são muito assim parecidos com o Enem. O Enem gosta muito de colocar questões disso assim, teórica. Professor, o microfone não está pegando, não. Sem som. Que tem um botãozinho aqui que sem querer meu bucho bateu nele, eu acho. Então eu esmaguei aqui o botãozinho. Obrigado. Estão me ouvindo ou não? Tô, Paulo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Né? É porque eu estou usando um fonezinho. Tô ouvindo. Eu até peguei um outro aqui hoje, desses pequenininhos, para ver se incomoda menos meu ouvido, que esse aqui fica apertando um pouco. Mas o cabo é curto. De todo jeito, no final da aula, quando a gente terminar a aula, quem ainda tiver aí, eu faço um teste. Aí vamos lá. A gente vai aplicar isso tanto na parte de divisão em partes proporcionais, quando for divisão composta, como a gente vai aplicar isso em regra de 3 composta. Mas regra de 3 composta é regra de 3 quando eu tenho uma grandeza que depende de mais de uma. Ou seja, eu tenho mais de 3 grandezas na mesma regra de 3. Só que isso não vai ser hoje. Regra de 3 composta, não vai ser hoje. Eu coloquei para vocês 4 fichas lá, não para vocês fazerem de uma vez, mas eu coloquei 4 fichas complementares de proporção. Veja, vou mostrar aqui quais foram, tá? Para explicar a vocês. Deixa eu tirar aqui a coisa. Eu coloquei aqui essa ficha 5, deixa eu botar na ordem, 4, ficha 4, que ela é
um complemento da lista A05. Então, ela fala daquelas questõezinhas de misturas. Então, tem mais 7 questõezinhas aí sobre misturas. E aqui está o gabarito. Tem uma folha em branco aqui, mas isso é só o verso. Então, com calma, vocês podem começar a fazer essas questões em casa quando tiverem tempo. A 5, eu vou mexer nela agora, que ela é de divisão em partes proporcionais. Para quem estudou comigo ano passado, eu acrescentei essa parte 1 aqui, que são questões bem diretas de divisão proporcional. Aí tem o gabarito da parte 1. E a parte 2 são questões menos diretas de divisão proporcional. Certo? No caderno A também tem questões de divisão proporcional. Quero fazer proporção, não vou vacilar de jeito nenhum. Para o Enem é importantíssimo. Aí depois vem a 6, que é uma questão de regra de 3. Aí vocês não vão mexer nela agora, só depois que eu der regra de 3. E depois vem a 7, que é uma ficha só sobre escalas, que eu fiz, acho que no ano passado, a pedido de um ex-aluno. Eu estou brincando, não é ex-aluno não, mas é um aluno que eu quero muito bem, que é o Bruno. O Bruno, ano passado, me pediu para fazer uma ficha extra de escala, então está aqui uma ficha só sobre escalas, para depois a gente treinar. Mas por agora, divisão proporcional. Cadê ela de divisão proporcional? Está aqui. Então, eu tenho aqui, a começar, 6 questões de divisão proporcional simples. Esse novo Windows é ótimo para fazer a captura, muito melhor do que o outro. Ah, não, eu fiz errado aqui, foi. Poxa, não é fala, eu não quero capturar a fala, eu quero capturar... Ah, acho que eu fiz errado aqui. Ó, é bem mais prático aqui. Com o teclado eu já digo que eu quero isso. E aí eu vou aqui agora, que eu já deixei folhinhas em branco e colo. Aí é bem mais prático. Então eu tenho aqui 6 questõezinhas. Eu vou fazer algumas, vou deixar outras de divisão proporcional simples. Tá? Me diz aí quem já é craque nisso. Deixa eu saber se eu estou perdendo tempo. Perdendo não, assim, se eu estou gastando um tempo com coisas que vocês já sabem. Quem já é bom nesses probleminhas de divisão proporcional? Diga assim, eu. Quem Se for simples, dá para fazer, porque a gente soma, né, essas partes que ele dá, ele divida tanto pelos números tais, em partes proporcionais. Aí a gente soma o total e vê o total de parte, né? Professor, Oi. eu acho que eu nunca vou chegar num nível de dizer que eu sou boa em alguma coisa em matemática, mesmo que eu tenha uma certa segurança. Matemática é uma coisa incrível. É muito difícil dizer que eu sou boa e dá para fazer. Não, mas então não espera essa resposta de mim. Mas quando eu digo assim, é que você já sabe fazer o basicão, feijão com arroz. É isso que eu estou perguntando. Porque... Eu ainda fico segura para dizer isso, mas... Não, tudo bem, mas assim, às vezes o básico, assim, o cotidiano a gente já domina, né? Eu tenho segurança para ser professor de matemática, mesmo não sabendo tudo de matemática, mesmo não achando que eu vou ter resposta para todas as dúvidas de vocês, mas eu tenho uma segurança para ser professor de matemática. Se me mandasse dar aula de física, aí eu já não daria. Mas eu dou aula de física para minha filha, porque o que eu escolher, o que eu esquecer, eu pego o livro com ela e estudo e explico ela de novo. Entendeu? Mas se for para dar aula mesmo, não, porque aí eu não lembro de tudo assim de física, tanto quanto eu lembro de matemática. Professor, essas questões aí são de qual das 4 fichas? Me desculpa, o senhor mostrou e eu
Não, não tem que pedir desculpa, não. É da 5. Complementa já 5. Certo. Complementa já 5. São essas 6 primeiras questões aqui. Certo? Certo. Aí veja. As 3 primeiras, só para localizar vocês, elas são de divisão em partes diretamente proporcionais. E as 3 últimas, elas são de divisão em partes inversamente proporcionais. As outras 4 misturam, assim, elas são de divisão proporcional composta. Aí, vamos começar com essa primeira aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira. Dividindo 360 em 3 partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Obtemos os valores A, B e C. Então, nós vamos dividir 360 em 3 partes A, B e C, que são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Primeiro, a gente precisa entender o que isso significa, porque isso era para ser muito simples, pelo menos uma dessa, se a gente entendesse bem o que isso significa. Dividir 360 partes em 360 reais, ou qualquer coisa, 360 litros, dividir 360 em 3 partes diretamente proporcionais a esses números 3, 4 e 5, não é dividir 360 em 3 partes iguais. Eu vou dividir 360 em 3 partes, e como 3 é menos do que 4, A vai receber menos do que B. Como 4 é menos do que 5, B vai receber menos do que C. Como 3 é menos do que 5, A vai receber menos do que C. E tem que ser na razão. Então, eu, quando estou fazendo, imagino como se fossem 360 reais, que eu vou dividir em vários envelopes, colocando a mesma quantia em cada envelope, só que A vai receber 3 envelopes, B vai receber 4 envelopes e C vai receber 5 envelopes. Se eu imaginar isso geometricamente, né, essa figurinha, eu vou espalhar esses 360 reais nesses envelopes todos. Quantos envelopes tem aqui? 12. Então, eu penso que eu vou dividir 360 reais por 12, igualmente, 360 dividido por 12. E depois vou pegar esse 360 dividido por 12, que dá 30. Vou multiplicar 30 vezes 3 para A, 30 vezes 4 para B, 30 vezes 5 para C. Porque é como se 30 fosse cada quadradinho desse aqui. Isso é a ideia de dividir em partes diretamente proporcionais. Quando você vai aprender nos livros o mecanismo, né, o método, o algebrismo do que está por trás disso, tem vários caminhos. E eu vou mostrar. Um modo, outro modo, outro modo. E eu nem vou dizer a você, escolha um. Eu vou sugerir mesmo. Se estiver achando ruim, acho. Mas eu vou sugerir que você saiba todos. Sem ansiedade. Você pode escolher um que você goste mais. Mas entender todos é bom, porque tem questões que ficam facilitadas se eu for por um caminho, tem questões que ficam facilitadas se eu for por outro. E eu vou dar exemplos aqui. Como eu disse, eu não estou agoniado, eu não estou com pressa. E eu não sei se acontece com vocês, mas estudar entendendo o que a gente está fazendo gera prazer. E o prazer cansa menos. Na verdade, a gente até meio que descansa. Porque estudar e não conseguir acompanhar o que você está estudando gera um estressezinho. Isso sim cansa.
Mas vamos lá. Se eu fosse fazer de um jeito mais rápido, mais ágil, eu normalmente faria uma dessa assim. Eu já diria logo, sem nem fazer o desenho, não é que eu não faça o desenho, é que esse desenho já vem na minha mente. Eu já imagino, opa, então é só eu dividir em 12 partes, porque 3 mais 4 mais 5 é 12. Então, A vai ficar com 3 dozeavos de 360. Mas, Alvino, que arrudeio, para que usar fração? Não é só eu fazer 360 dividido por 12 e depois multiplicar por 3? O senhor complica, viu? É, só que tem questões em que esse 360 não foi dado. Tem questões em que o x é justamente esse total. Qual o total? Aí eu vou botar aqui o total t. Aí é tão bonzinho. Como é que eu vou pegar t e dividir por 12 se eu não sei quanto é t? Aí tu que está dizendo que eu sou otário vai dizer assim, t não dá para dividir por 12. Alvin mandou dividir por 12. Aí você vai poder botar t sobre 12 e depois fazer vezes 3, que é o mesmo que fazer t dividido por 12 vezes 3, é 3 dozeavos de t. Então, o que importa é que são 3 partes de um total de 12. 3 dozeavos do total. Isso aqui já dá o A. P vai ser 4 dozeavos do total. E C vai ser 5 dozeavos do total. Se você olhar esses valores e pegar 90 e 120 e simplificar, pegar 90 dividido por 120 e simplificar, 90 dividido por 120, se você simplificar por 30, vai dar 3 quartos. Se você pegar 90 e 150, 90 sobre 150 e simplificar por 30, vai dar 3 quintos. E se você simplificar 120 e 150 por 30, vai dar 4 quintos. Então, na verdade, você está pegando o 3, o 4 e o 5, multiplicando os 3 por um mesmo número, que é 30. Quando você multiplica os 3 por esse 30, você encontra 90, 120 e 150, cuja soma é 360. Lembra que eu comentei muito na aula passada que a essência de proporcionalidade é tudo ser multiplicado por um mesmo número? Então, os 3 foram multiplicados por 30. Mas, Alvino, como é que eu sabia que era por 30 que eu ia multiplicar os 3 para ficar 90, 120, 150 e a soma ser 360? Pois é aí onde eu somei os 3 que deu 12, e aí eu me perguntei, 12 eu devo multiplicar por quanto para dar 360? Só eu fazer 360 dividido por 12. Então, quando eu fiz 360 dividido por 12 deu 30, eu descobri 12 vezes quanto dá 360? 30. Beleza, então bora pegar cada pedaço desse, o 3, o 4 e o 5 e multiplicar por 30. Essa explicação que eu estou dando, eu não vou ficar dando essas explicações toda vez tão lentas. Essa explicação que eu estou dando agora, ela é o que dá respaldo para quem gosta de resolver assim, ó. Vê se vocês já viram gente resolvendo essa questão assim. Ah, se as partes são proporcionais a 3, 4 e 5, eu vou chamar uma das partes de 3x, a outra de 4x, a outra de 5x, e a soma tem que dar 360. Vocês já viram isso? Vocês já viram quem gosta de resolver assim? Chamando o x não sendo o total, nem a constante de proporcionalidade, mas o x é o númerozinho pelo qual você vai multiplicar cada um
para a data que é a constante proporcionalidade, na verdade. Aí, se você fizer por esse caminho, vai ficar que 12x é igual a 360, x é igual a 360 dividido por 12, que é igual a 30. Mas isso não é a resposta, isso é só o x. Então, a primeira parte vai dar 3 vezes 30, a segunda parte vai dar 4 vezes 30, a terceira parte vai dar 5 vezes 30, e aí você fica com os valores 90, 120 e 150. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Sim. Joia. Sim. Mas ainda tem quem faça assim, ó. Peraí, Alvin, eu não quero saber não. Mas eu quero. Tem gente que faz assim. Se A, B e C tem que estar proporcionais a 3, 4, 5. Então, eu vou fazer A está para 3, assim como B está para 4, assim como C está para 5. E, além disso, A mais B mais C é igual a 360. Só que existe uma propriedade que diz que quando você tem uma igualdade de frações, se você somar os numeradores das frações, somar os denominadores das frações e formar uma nova fração com esse numerador, que é a soma dos numeradores, e esse denominador, que é a soma dos denominadores, essa nova fração é igual às anteriores. Aí é bom usar essa propriedade nesse caminho, porque o A mais B mais C foi dado, ele é 360. Aí esse quociente é o velho 30, que é a constante de proporcionalidade. Aí daqui você faz, se A sobre 3 é igual a 30, quem é A? 3 vezes 30. Se B sobre 4 é igual a 30, quem é B? 4 vezes 30. E C, 5 vezes 30. E aí você tem as respostas. Aí aqui já é outro caminho. Mas que, se você prestar atenção direitinho, você vai ver que eles são, na verdade, um caminho só. Às vezes eu prefiro escrever desse jeito. Às vezes eu gosto desse jeito. Por exemplo, se eu já sei quem é o total, eu faço logo isso. Se eu quero descobrir quem é o total, eu também faço isso, porque eu coloco o total aqui nessa incógnita, T. Se eu não sei qual é o total, ou sei lá, mas eu só sei que as partes são proporcionais a esses números, aí eu faço isso. Às vezes é assim, ó, num polígono, sabe? Você está lá resolvendo uma questão de geometria qualquer, tem lá um polígono. Num determinado polígono, esses dois ângulos, A e B, são proporcionais a 3 e 5. Aí eu, nessa hora, já chamo esse A de 3x e esse B de 5x. Por quê? Porque a questão vai envolver um monte de coisa. Tem outras informações, é uma questão de geometria. Quando ele me disse que esses dois ângulos eram proporcionais a 3 e 5, eu já coloquei 3x e 5x, porque multiplicando o 3 e o 5 pelo mesmo x, eu sempre vou obter valores proporcionais a 3 e 5. E aí, isso me permite diminuir a quantidade de incógnitas, para eu não ficar com A e B e ter que escrever a parte por fora. Uma equação A sobre 3 é igual a B sobre 5, eu já ponho logo 3x e 5x. Porque 3x e 5x são valores proporcionais a 3 e 5. E por aí vai. Mas o importante é saber que tem esses três caminhos. Isso quando a divisão é em partes diretamente proporcionais. Aí, o que é que eu vou sugerir para quem não é craque nisso? Pegar, não
tem problema nenhum fazer meio mecânico nesse início. Pegar essas outras duas, que são exatamente a mesma ideia, e fazer. Certo? Tenta fazer dos 3 modos, só para conferir. Se tiver paciência para isso, mas veja, ouvindo isso eu já tenho uma certa segurança também. Eu não tenho necessidade de fazer essas 3, não. Dá para eu fazer logo a segunda parte da ficha, que são questões contextualizadas. Então, faça sem peso na consciência. Não, eu pulei para a segunda parte da ficha, pensando que eu estava forte já. Aí, quando eu cheguei lá, me enrolei. Não tem nada, não. Você percebe que se enrolou, volta. Certo? Aí, vamos fazer agora essa 4, tá? Que é inversamente. Eu vou pegar 2.350 e vou dividir em 3 partes, inversamente proporcionais a 5, 4 e 3. 2.350, 5, 4 e 3. É 2.350, né? Vixe Maria. É. Eu vou dividir em 3 partes, A, B e C, que são inversamente proporcionais a 5, 4 e 3. Como agora as partes são inversamente proporcionais, ao invés de ficar A está para 5, assim como B está para 4, assim como C está para 3, inversamente proporcionais, o que é constante é o produto, né? Se o que é constante é o produto, eu vou fazer uma coisa aqui para me enganar, porque eu fico vendo vocês aqui. Aí, Tá aí o aplicativo de vocês aí ou não? Se deu erro. Agora, depois que Não, eu o mexi, aplicativo de Paulo. vocês está com defeito. Não. Ou é minha internet ou é o aplicativo do meu telefone está caindo, vai e volta sempre. E é. Então é o meu só. Mas é de boa. Vai. Tá. Não é só porque eu tava meu com as mesmo. imagens de vocês no canto do vídeo, assim, quando eu olhava para o canto. Não. Aí eu não ficava olhando na direção Não é de isso, vocês. não. Como a câmera tá aqui, eu botei agora vocês pro lado da câmera, porque quando eu olho para vocês, eu tô olhando para frente. Aí é melhor para quem tá me vendo aí. Próxima aula eu não vou usar o notebook, para isso é melhor. Velho, se tu tiver é melhor, porra, até por causa do tamanho da tela, Paulo. Próxima aula, eu acho. É. Se tu quiser, tu vai ligando aí, vai escutando e vai ligando. Daqui a pouco tu migra. Entendeu? Tu quem sabe. Aí veja, se as partes agora, A, B e C, são inversamente proporcionais a 5, 4 e 3, eu agora vou fazer o contrário. Eu vou começar pelo terceiro modo. Se A, B e C são inversamente proporcionais a 5, 4 e 3, é porque o produto é que é constante. Então, se eu for fazer pela definição de proporção inversa, eu vou fazer A vezes 5 é igual a B vezes 4, que é igual a C vezes 3. Dessa vez, o primeiro caminho é o pior, tá? Só para esclarecer. Que é para você saber por que o outro que eu vou mostrar por último é melhor. Só que aí eu preciso primeiro já justificar. Vocês concordam que isso aqui é verdade ou não lembram? Grandezas inversamente proporcionais. Seu produto é constante. Tá? Só que vocês concordam que A vezes 5 é o mesmo que A dividido por 1/5. Sim. Que B vezes 4 é o mesmo que B dividido por 1/4. Que C vezes 3 é o mesmo que C dividido por 1/3. Então, vocês concordam que eu posso dizer assim, A está para 1/5, assim como B está para 1/4, assim como C está para 1/3. Vocês concordam? Sim. Mas, do jeito que está aqui, eu estou dizendo que A, B e
C C são diretamente proporcionais a é o inverso. 1/5, 1/4 e 1/3. Não é? Isso me Sim. permite, inclusive, já generalizar, que dizer que ser inversamente proporcional a 5, 4 e 3 é a mesma coisa, é equivalente a ser diretamente Exatamente. proporcional a 1/5, 1/4 e 1/3. E 1/3. Certo? Que aí eu poderia agora, se eu fosse usar exatamente esse caminho daqui agora, veja, se eu quisesse, eu poderia chegar aqui agora e igualar isso aqui a A mais B mais C sobre, não se preocupem de ficar achando que isso já é o caminho que eu estou sugerindo. Tá? Se preocupem em aprender a mais isso, deixe de sobra que esse assunto vale a pena. A gente já provou isso, vendo tanto que isso cai. Aí quem é A mais B mais C? A mais B mais C é 2.350. Aí eu vou ter que fazer 1/5 mais 1/4 mais 1/3. Como é que eu vou fazer 1/5 mais 1/4 mais 1/3? Vamos fazer aqui num cantinho. Se eu for fazer 1/5 mais 1/4 mais 1/3 para somar, MMC vai dar 60. 60 dividido por 5 dá 12, vezes 1, 12. 60 dividido por 4 dá 15, vezes 1, 15. 60 dividido por 3 dá 20. Então, isso aqui é 12, 17, 37 60avos, correto? Sim. Então, eu posso colocar aqui embaixo 37 60avos. Isso é um arrudeio da gota. Eu não faço isso, mas tá certo. 47,9 não. 47. Obrigado. Nada. Deixa eu pegar aqui, borracha. Tô aprendendo ainda algumas coisas desses. Where are you? Where are you? Where are you? Razor. Eu adoro essas coisas. 47 sobre 60. O cérebro, isso faz bem ao cérebro, só que cansa. Essa é 1 hora que eu passei aqui tentando ajeitar as coisas. Quando eu acabei, eu tava... Isso aqui tudo doído. E com fome já, e com sono. Mas é assim mesmo. É porque o cérebro tem que se adaptar. Aí veja, agora eu iria simplificar, né? Fazer A sobre 1/5 é igual a isso, que eu posso simplificar. Repetir essa, multiplicar pelo inverso da segunda. É igual a 2.350 dividido por 47 60avos. Que, repito, eu poderia já simplificar aqui e fazer 2.350 vezes 60 sobre 47. Como 235 é exatamente 5 vezes 47, esse quociente aqui dá 50. Aí 50 vezes 60 dá 3.000. Isso aqui tudo é 3.000. Então vai ficar aqui A é igual a 1/5 de 3.000, que é 600. Aí o B vai ser 1/4 de 3.000. C vai ser 1/3 de 3.000. Então A vai ser 1/5 de 3.000. Já está aqui, 1/5 de 3.000. B vai ser 1/4 de 3.000. E C vai ser 1/3 de 3.000. Tá certo isso, minha gente, ou eu errei? 5 vezes 3, tá certo, né? 5 vezes 4, 20, 200, 5 vezes 7, 36, 35.
Vamos ver se bate. Aqui vai dar 600. Aqui vai dar 750. E aqui vai dar 1.000. Somando dá os 2.350, não dá? Do total? Dá, né? Dá. Mas veja, muito arrudeio fazer que A está para 1/5, assim como B está para 1/4, assim como C está para 1/3. Se eu já sei, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Se eu já sei que A, B e C serem inversamente proporcionais a 5, 4 e 3 é o mesmo que serem diretamente proporcionais aos inversos, eu poderia usar isso para já resolver por esse caminho aqui, ó. Só que ao invés de colocar 3x, 4x e 5x, 3x, 4x e 5x, como é inversamente proporcional a esses números, que é o mesmo que diretamente aos inversos, aí eu poderia já fazer, vou fazer até de verde, ó. Esqueci, não é possível, que memória é essa? 1/5 de x, 1/4 de x e 1/3 de x. Já somar 1/5 de x, 1/4 de x, 1/3 de x e igualar a 2.350. Que esse x vai acabar dando o 3.000 lá, que é a constante. Porque quando eu for calcular esse x, eu vou ter que calcular o MMC aqui, enfim. Se eu for resolver no passo a passo mesmo, aí eu vou tirar o MMC, que é 60, por 5 dá 12, por 4 dá 15, por 3 dá 20, e aqui vai ficar 60 vezes 2.350, cortou. 47x é igual a 60 vezes 2.350. X é igual a 60 vezes 2.350 sobre 47. Isso aqui é o mesmo 50 que a gente encontrou. Esse x é o mesmo 3.000 que a gente encontrou. E aí o A vai ser 1/5 de x, o B vai ser 1/4 de x e o C vai ser 1/3 de x. Então, se é para fazer isso tudo, gastar esse tempo montando, para descobrir esse x, que é a constante de proporcionalidade, e depois fazer 1/5 dele, 1/4 dele e 1/3 dele, eu posso já fazer mais rapidamente um pouco, montando direto essa equação. Certo até aí, minha gente? Sim? Eu não vou ficar... Depois vai ficando mais rápido, mas até aí sim? Sim, professor. Ok, aí como é que eu iria fazer? Se fosse eu e fosse essa pergunta exatamente, 2.350, nem todo mundo gosta disso que eu vou fazer. Então, se não gostar de jeito nenhum, não faça. 2.350 eu vou dividir em partes inversamente proporcionais a 5, 4 e 3. Eu gasto mais tempo, pessoal, que não é nem tanto, mas eu gasto um pouquinho de tempo no início arrumando. Depois que eu arrumo, a conta fica rápida. Porque eu escrevo menos, porque eu não fico escrevendo aquelas somas de frações. O que é que eu faço quando eu vou resolver uma questão dessa? Já que eu sinto segurança para fazer. Se não sentir, tudo bem. Mas o que é que eu faço? Eu penso assim, inversamente proporcionais a 5, 4 e 3 é o mesmo que diretamente proporcionais a 1/5, 1/4 e 1/3. Só que aí nessa hora eu penso assim, eu vou evitar trabalhar com essas frações. Vê se você concorda comigo.
números eu vou pegar outros valores, certo? Números proporcionais a 20, 30 e 40. Me diga aí, números proporcionais a 20, 30 e 40. Dê um exemplo de 3 números que sejam proporcionais a esses. Eu vou dar 200, 300 e 400. Diga aí outros exemplos de números proporcionais a 20, 30 e 40. Você tem que dizer 3 números na ordem. Eu já disse 200, 300 e 400. Eu não só fiz multiplicar tudo por 10 e peguei um exemplo. Escolha um número para multiplicar. 2.000, 3.000, 4.000. 2.000, 3.000 e 4.000. Beleza, não é para rir não, é porque é fácil assim mesmo. Vocês ficaram assim, ninguém vai falar não, eu vou falar para poder a aula andar. Parabéns, Natália. O que mais? Eu posso dizer 2, 3 e 4, porque eu posso dividir por 10, não é o mesmo que multiplicar por 1/10. Tanto eu posso multiplicar tudo por um mesmo número, como dividir. Quando eu multiplico todos eles por um mesmo número, eu obtenho uma sequência proporcional a ela. Então, eu posso usar essa sequência proporcional a ela, porque vai ficar proporcional, não vai mudar, não. Então, se eu quero A, B e C diretamente proporcionais a 1/5, 1/4 e 1/3, eu penso, rapaz, eu vou multiplicar os 3 por algum número, ou dividir, nesse caso é mais fácil multiplicar, por algum númerozinho, para os 3 ficarem inteiros. Eu não ter que estar somando fração, para ficar uma conta mais fácil, igual a questão 1. Mas para eu botar um número aqui, vezes 1/5 e dar inteiro, ele tem que ser divisível por 5. Para multiplicar por 1/4 e dar inteiro, ele tem que ser divisível por 4. Para multiplicar por 1/3 e dar inteiro, ele tem que ser divisível por 3. Ah, então ele tem que ser divisível por 5, por 4 e por 3. Então ele tem que ser um múltiplo de 5, de 4 e de 3. Logo, ele vai ter que ser um múltiplo dos 3. Um múltiplo comum. Então, qualquer número que seja múltiplo de 5, 4 e 3, dos 3, já ajuda. De preferência, a gente pega o menor possível. Ou seja, é nessa hora que eu pego o famous MMC. 60. Aí eu multiplico esse por 60, esse por 60. Eu faço isso tudo assim bem rápido. 60 dividido por 5 dá 12. 60 dividido por 4 dá 15. 60 dividido por 3 dá 20. Então, nessa hora, vê como eu melhorei. Ele pediu inversamente proporcionais a 5, 4 e 3. Eu estou dizendo que isso é a mesma coisa que diretamente proporcionais a 12, 15 e 20. Aí agora eu posso fazer daquele primeiro jeito. Ó. Daquele primeiro jeito. Ó. Que aí agora eu posso... Estou adorando usar esse software. Agora eu posso fazer... Então eu vou pegar 2.350 e vou dividir em 47 partes iguais. Dessas 47 partes iguais, 12 vão ficar para A. Então A vai ficar com 12/47 de 2.350. B vai ficar com 15/47 de 2.350. E C vai ficar com 20/47 de 2.350. Que se você fizer as contas, dá os mesmos resultados. Então, quando a questão é assim bem direta, só divida em partes inversamente proporcionais a tais números. Eu troco por diretamente proporcionais aos inversos, pego o MMC dos denominadores e multiplico tudo por ele, para ficar com valores inteiros. Porque agora é diretamente proporcional a tais números inteiros. Então é só somar os 3, dividir esse total por essa soma, que é 47, e depois multiplicar por 12, por 15 e por 20, respectivamente,
tá? Que vai dar os valores de A, de B e de C. Vocês estão entendendo? Sim. Eu poderia fazer com as frações. Eu poderia fazer 1/5 mais 1/4 mais 1/3. Dividir 2.350 por 1/5 mais 1/4 mais 1/3. Sabe? Eu gosto, por exemplo, quando eu fui, tá muito devagar, pessoal. Não? Tá bom. Alguém aí estiver achando, diga aí, porque assim, vamos para frente. Vocês podem ir ajustando aí comigo. O que eu queria dizer? Quando eu fui elaborar essa listinha aqui, foi bom eu ter esse entendimento. Porque eu peguei uma planilha do Excel. Veja o que foi que eu fiz. Eu peguei uma planilha do Excel. Não sei se já vai funcionar aqui, que eu instalei meu Office ontem. Mas eu acho que já vai. Que lapa de tela. Eu peguei uma planilha do Excel quando eu fiz e botei assim. O total é 360. Certo? Eu quero dividir 360 em partes proporcionais a 3, 4 e 5. Certo? Então, quem vai ser cada parte? Eu já joguei na fórmula aqui, ó. Eu criei uma fórmula que é o meu raciocínio. Quem vão ser as partes? Eu botei igual. 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 Aí, quem vai ser essa fórmula daqui? Quem vai ser essa parte? Vai ser esse 360 dividido pela soma desses. Aí eu boto parênteses. 12. Esse mais esse mais esse fecha. E esse resultado dessa fração, essa fração é exatamente 3/12, não é? Aí eu faço 3/12. Não. Peraí. Não, aqui eu fiz 360 dividido Por 12. por 12. Aí eu tenho que Dá pegar 30. isso e multiplicar por 3. Cada um. Não é? Aí vai dar a primeira parte, não vai? Isso. Se eu fizer o correspondente com o 4 e o outro com 5, que seria o equivalente a no Excel eu teria que fixar esse B3 aqui, F4 aqui, bota um cifrão para fixar. Essa soma aqui eu também vou ter que fixar. Eu só vou descer o outro. Aí quando eu arrasto aqui, quem não entendeu, diga, depois eu dou uma aulinha de Excel. Aí eu já tenho aqui os outros. Se eu quiser mudar aqui para 3.600, aí o Excel já refaz as contas. Se eu quiser mudar aqui para 6, ele agora vai dividir por 13. Aí ficou quebrado. Mas se eu mudar aqui para 3, aí ele continua dividindo por 12. Aí ficou de boa. Veja que essas duas partes ficaram iguais, porque 3 é igual a 3. E 1.800 é o dobro de 900, porque 6 é o dobro de 3. Sabe? Se eu quisesse que o Excel fizesse essa mesma coisa para mim, só que inversamente proporcionais a esses números, 5, 4 e 3. Bora botar aqui. Era quanto? 2.350 era? Era. Só que inversamente. Aí eu ia chegar aqui no Numerador. o meu total ia continuar sendo esse todo, que no caso aqui está errado, era para ser aqui B7. Aqui é para ser 789, 789. Que quando eu fixei dessa bronca, é aqui D7, tá certo.
vezes esse aqui, mas só que no caso é para eu pegar o total e dividir pela soma dos inversos. Então é para eu fazer 1 sobre esse, mais 1 sobre esse, mais 1 sobre esse, dividir pela soma dos inversos, pega o total, divide pela soma dos inversos e depois multiplica pelo inverso desse aqui. 1 sobre esse. Aí vai dar o 600. Foi 600 o primeiro que a gente encontrou lá? Foi. 600, 750 e 1000. Tá? Aí eu já tenho uma planilha pronta para quando eu quiser dividir em partes diretamente proporcionais e pronta para quando eu quiser dividir em partes inversamente proporcionais. Se bem que eu poderia usar a primeira adaptando 2.350, eu quero inversamente proporcionais a 5, 4 e 3. Essa planilha não é de diretamente? É só eu botar aqui 1/5. Eita, ele pensou que era data. 1 dividido por 5 igual a 1/5. Está pensando que é data. 0,2, que é 1/5. Oxi. Ora, por 1/5, 1/4, 1/3. Olha a resposta mesmo. Porque aqui está 5, 4 e 3, porque na fórmula já está com o inverso. Como aqui a fórmula não está com o inverso, aí eu peguei e inverti para poder ficar inversamente, tá entendendo? Porque inversamente a 5, 4 e 3 é o mesmo que diretamente a 0,2, 0,25 e 0,33. Que se eu pegar esses 3 carinhas daqui e multiplicar por 60, se eu multiplicasse os 3 por 60, daria exatamente o 12, o 15 e o 20. Então, 12, 15 e 20 são diretamente proporcionais a 1/5, 1/4 e 1/3. Alguma dúvida? Vamos por etapas. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Você vai chegar em casa. Não acabou, não. Só estou falando. Você vai fazer essas 3 que são diretamente, essas 3 que são de inversamente. Se tiver um pouquinho de dificuldade nisso, faça como se estivesse dando uma aulinha para alguém. Se tiver alguém em casa que tope, dê aula de verdade. Faz bem. Aí o que a gente vai fazer agora é misturar essas coisas para fazer divisão proporcional composta. Divisão proporcional composta, que no material está aqui nas 4 últimas, 7, 8, 9 e 10. Que aí eu vou aqui de novo, ó, com os meus atalhos. Clebinho, meu sobrinho, já tinha dito que o captura do Windows 10 era mais prático. Capturei, abro aqui. E acho que esse vai ser até mais fácil de depois eu entregar para vocês um PDF com tudo isso que eu escrevi. Talvez seja bem prático. Se for, eu mando ainda hoje. Não vou prometer que é hoje não, porque quem está nessa luta feita a gente está dentro de casa não pode prometer muita coisa rápida assim, não. Então, vamos lá. Vamos olhar essa questão 7 aqui. Dividiremos 480 em 3 partes, A, B e C, fazendo uso do conceito de proporcionalidade composta. Esse texto foi eu que inventei, uma questão bem diretona. As respectivas partes devem ser diretamente proporcionais a 2, 3 e 4
e diretamente e indiretamente proporcionais a 1, 2 e 3. Quais os valores de A, B e C? Então, 480, deixa eu botar aqui, 480, eu vou dividir em 3 partes, A, B e C. Essas 3 partes são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4 e diretamente proporcionais a 1, 2 e 3. Confere. Confere. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Primeira coisa que eu preciso dizer a vocês, importantíssima, muito importante, é que esse I é entre aspas. Esse I é entre aspas. O Elon Lages Lima, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar a vocês. O Elon Lages Lima, ele esculhambou que só a peste isso. Deixa eu ver se é nesse, a matemática do ensino médio. Não é nesse não, deixa eu ver se é matemática e ensino. Ele esculhambou isso porque a galera fica botando esse I como se fosse um I de verdade mesmo, sabe? Ó, matemática e ensino, tá vendo aqui? Sim. Tem muita gente, eu fico observando muito na internet, né? A galera, é muito comum a galera, quando aprende, não citar mais quem foi. Porque isso dá poder. Isso dá mais dinheiro, consequentemente. Porque você passa a ideia de que as outras pessoas, elas só têm uma fonte. Ela. Tá? Eu fico vendo muito isso, a galera que traz coisa boa no Instagram. Mas se o cara quer me vender curso lá no Instagram e tal, ele não quer me dizer onde ele aprendeu as coisas, não. Então ele já quer me dizer o mastigado, ele não quer que eu vá aprender também. É raro. Mas isso é triste. Não queria um mundo assim, não. Diz, pô, o que é que tem? Uma amostração besta. Tá aqui, ó. Se for, por isso eu vou me amostrar disso, que eu sei aqui o livro, que eu tenho um livro. Tá aqui, ó. Item 10. Item 10 não, cadê? Item 7. Sobre a divisão em partes proporcionais. Página 69. Aí ele começa a esculhambar. Eu vou tirar foto desse capítulo e vou mandar para vocês. Não sei se vai ficar de boa não, mas que é um livro escrito para... Tem uma hora que ele diz assim: será que nunca ocorreu aos autores desses livros o problema de dividir um número, digamos, 58, em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4 e, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais a 2, 3 e 4? Porque esse I é para ser encarado como vezes, porque é proporcionalidade composta. Mas ele não era para ser um I mesmo. Pô. É para você dizer, olha, use proporcionalidade composta. E divida em partes proporcionais ao produto das sequências 2, 3, 4 e 1, 2, 3, que é como está aqui no nosso exercício. E não chegar e dizer que esse I vira produto. Porque, por exemplo, olhando aqui para a tela, dividir em partes proporcionais a 2, 3 e 4, não sei se vocês concordam, 4 não é o dobro de 2. É. Então significa que C vai ter que ser o dobro de A, não vai? Sim. Se fosse para eu levar em consideração só isso, C não teria que ser o dobro de A? Isso. Mas se eu quero dividir em partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 3, e 3 é o triplo de 1, C não tem que ser o triplo de A?
Sim. Então, o que Elon quer dizer é assim, te decide, pô, tu quer que seja o dobro ou o triplo? Aí vê que leseira. Aí o cara diz, eu não quero que seja o dobro ou o triplo, eu quero que seja o dobro e o triplo. Tem como ser o dobro e o triplo. Porque o único número que o dobro dele é igual ao triplo dele é 0. 0 vezes 2 dá 0 e 0 vezes 3 dá 0. No fundo, o que é que ele quer dizer? Se uma diz que é para dobrar e a outra diz que é para triplicar, começo de hoje, e a proporcionalidade é composta, é porque é para eu multiplicar por 6. Não é? Sim. Então, se essa primeira sequência, o 4 é o dobro do 3, e essa segunda sequência, o 3 é o dobro do 1, é porque no contexto global, o C vai ser o sextuplo de A. E eu encontro isso simplesmente multiplicando essas sequências termo a termo. Quanto é 2 vezes 1? 2. 2. Quanto é 3 vezes 2? 6. 6. Quanto é 4 vezes 3? 12. 12. Nessa sequência aqui, que é o produto dessas, 12 é quantas vezes o 2? 6. 6. Exatamente. Daqui para cá dobra, daqui para cá triplica. No contexto do produto, sextuplica. Vocês estão entendendo? Sim. Mas assim, nem é o dobro, nem é o triplo, é agora o sextuplo. Então, o que eu quero dizer a vocês é que esse I é entre aspas. Não é um I de sistema, não. Não quer dizer que C é o dobro de A. Eu não vou montar um sistema. Ah, C é o dobro de A e, ao mesmo tempo, C é o triplo de A, porque aquele é o dobro e aquele é o triplo. Não é isso, não. Não é isso. Proporcionalidade composta é proporcionalidade ao produto. Então, se ele diz que são partes diretamente proporcionais a tanto e a tanto, ele, na verdade, não é I, faz de conta que é I, é proporcionalidade ao produto. Aí você vai pegar as duas sequências e multiplicar. Se uma dessas aqui for inversamente, se uma delas for inversamente, você troca por diretamente, invertendo. E aí, quando você multiplicar, que ficarem frações, se você quiser, ou você trabalha com as frações, ou você já multiplica tudo pelo MMC dos denominadores para ficarem números inteiros mais amigáveis. Mas depois que eu multiplico, pessoal, essa questão virou uma questão igual a 1. É assim, divida 480 em 3 partes diretamente proporcionais a 2, 6 e 12. Virou a questão 1. Porque eu troquei as duas sequências pelo produto delas, já que é proporcionalidade composta. Então, quanto é 2 mais 6 mais 12? Não é 20? 20. Então, A vai ser 2 20avos de 480. B vai ser 6 20avos de 480. E C vai ser 12 20avos de 480. Vocês estão me entendendo? Sim. Quem sentir dificuldade de fazer assim, direto, e quiser gostar desse outro método aqui, ó, vou voltar. Quem gostar desse método daqui, cadê? Quem gostar desse jeito aqui que bota o X, desse aqui, pode fazer assim, ó. Pode fazer assim nessa questão, ó. Diretamente proporcionais a 2, 3 e 4 e 1, 2 e 3. Você multiplica assim. 2 vezes 1 vezes x é o primeiro. 3 vezes 2
vezes x é o segundo, 4 vezes 3 vezes x é o terceiro, soma e iguala ao total, que nesse caso é 480. Se por acaso alguma sequência dessa for inversamente, aí aqui você já põe o inverso. Compreende? Sim. E aí continua. A pior hipótese é ir para o pior caminho, que seria fazer assim. A está para... Me esqueci. 2 vezes 1. 2. Assim como B está para 3 vezes 2. Assim como C está para 4 vezes 3. Assim como essa soma, que é 480, está para essa soma, que vai dar 20. Não é ruim esse caminho, mas quando tem fração, aí dá trabalho. Eu prefiro arrumar antes do que ficar trabalhando com as frações. Mas aqui é continuar. Eu posso fazer aquela... Essa daqui também é diretamente e diretamente. Ó. Essa é copiou, colou, só mudou os números. Essa daqui é diretamente com inversamente. Bora fazer essa 9? Bora fazer essa 9. Já são 5h30, mas vocês podem... Ou a mente... vamos fazer essa pelo menos, porque... Eu vou Mas marcar começou mais tarde, professor. eu sei. A não ser que o senhor esteja cansado também, o pessoal aí. Não, eu tô bem, tô feliz, animado. E Computador novo. lá embaixo tá tranquilo. E o que é que eu vou fazer, meu Deus? Espera aí, minha mente tá difícil de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, isso tá bom demais, rapaz. Isso tá bom demais. Olha, divida 1870 em 3 partes, A, B e C, usando proporcionalidade composta. As partes devem ser diretamente proporcionais a 50, 60 e 40. 50, 60 e 40. Se quiser, pode botar logo aqui 5, 6 e 4, sem bronca. Sendo direto ou inverso, tanto faz, porque é só simplificar. E, entre aspas, inversamente proporcionais a 4, 5 e 6. Então, se for para fazer desse jeitinho verde, do jeitinho verde, como é? Do jeitinho verde vai ficar 50 vezes 1/4 vezes x, é a primeira parte. Uhum. A segunda parte é 60 vezes 1/5 vezes x. A terceira parte é 40 vezes 1/6 vezes x. E você vai somar e igualar a 1870. Foi mal, ficou apertado aí. Vai somar e igualar a 1870. Aí você vai fazer essa conta para descobrir quanto é o x. Depois que descobrir quanto é o x, vai substituir aqui para calcular o A, aqui para calcular o B, aqui para calcular o C. Certo? Esse é um caminho. Se for para fazer por esse caminho aqui, dessa montagem, que é a ideia mesmo de proporção, mas que dá mais álgebra, você vai fazer, se for para fazer daquele caminho, você vai fazer A está para 50 vezes 1/4.
assim como B está para 60 vezes 1/5, assim como C está para 40 vezes 1/6, assim como a soma dos três, que eu já sei que é 1870, está para essa soma. Aí você vai ter que fazer 50 quartos mais 60 quintos. Você podia botar já 12 mais 40 sextos. Mas vai acabar tendo essa fraçãozinha aí, essas fraçõezinhas para lidar com elas nessa etapa, certo? Uhum. O que é que eu costumo fazer para evitar isso? O que é que eu costumo fazer para evitar isso? Eu faço assim, ó, na minha cabeça mesmo. Se essa é inversamente a esses números, é porque é diretamente aos inversos. Inversos. Não é? Então, eu já sei que as três partes vão ser proporcionais a 50 vezes 1/4, 60 vezes 1/5, 40 vezes 1/6. Aí eu vou dar uma arrumada nisso. Isso aqui eu posso simplificar. Isso aqui dá 12. Isso aqui dá 20 terços. Poderia ter nem feito isso já, ter feito isso, mas já simplifiquei. Ainda assim, estou com os denominadores 2 e 3. Qual é o MMC de 2 e 3? 6. 6. Então, eu vou multiplicar esse por 6, esse por 6, esse por 6. Só para ficar com valores mais amigáveis. 6 por 2 dá 3 vezes 5, 25, 75. Aqui dá 72. E aqui dá 2 vezes 20, 40. Não é? Pronto. Uhum. Quando eu fico com essa sequência, que é o produto das três, o produto das duas, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Eu multipliquei tudo por 6 só para ficarem números mais amigáveis, ficarem inteiros. Eu agora estou numa questão igual à questão 1. Divida em três partes A, B e C, diretamente proporcionais a esses valores. Aí eu penso, quanto é a soma? 75 mais 72 mais 40. 187. Beleza. Então, eu vou pegar 1870 e vou fazer que A é 75 187 avos de 1870. B é 72 187 avos de 1870. E C é 40 187 avos de 1870. Se bem que estava tão bonzinho que era só pegar 1870, dividir por 187, que ia dar 10. Aí fazer 10 vezes 75, 10 vezes 72, 10 vezes 40. Vocês entenderam? Sim. Sim. Aí agora eu vou orientar vocês para questões disso. Só orientar. Querem que eu espere copiar aí? Tá tranquilo. Sim, espera. Esse vídeo vai ser lançado quando, Alvena? Eu ponho hoje. Hoje, Dá né? para pôr. Mesmo que seja tarde, tá? Vamos considerar amanhã. Tá bom. Porque quando acabar aqui eu vou ficar com o Tiago. Para minha esposa vir trabalhar. Aí eu só devo voltar para aqui quando ele dormir. Lá para 9 ou 10. Aí que eu janto. Vão desculpando aí os que a gente não for conseguindo. Eu queria ter dado uma aula a mais, né? Como eu tinha dito. Eu fiquei de marcar. Ô, Veno. Mas o assunto de grandezas de proporcionalidade acabou? Não. Não, né? Não. Primeiro porque a gente precisa fazer questões e também ainda tem falta regra de 3. Regra de 3 eu estou considerando dentro, né? Está no mesmo capítulo. Uhum. Às vezes fica em capítulos separados, mas eu botei junto. Certo. Mas de teoria só falta a regra de 3. Né?
Na sua organização das aulas, se o senhor puder trazer algumas questões com geometria, sabe? Se o Sei. senhor puder, eu preciso muito, Tá bom. tá? É isso. Vou anotar. Que às vezes, na maioria das vezes, eu faço as questões que envolvem proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa, tudo bem. Mas aí quando vai para o campo de áreas, polígonos, etc., é complicado. Entendeu? Com É que proporcionalidade, no às caso. vezes mistura com pirâmide, com cone, com não sei o que, aí Sim. E cai muito, né? cai Sim. muito, cai muito. Mas assim, pode ter certeza de que eu não vou fazer aqui na sala muito, né? Agora, porque eu ainda vou falar de geometria. Mas quem já estudou comigo sabe a quantidade de questões que eu vou fazer sobre isso. E é até bom ser depois, porque a gente revisita proporcionalidade. Entendeu? Certo. Não precisa ficar assim preocupado, assim, porque para o Enem eu vou treinar muito isso. Certo. Vou bater muito nisso. Sim, senhor. Certo? Mas eu vou pegar exemplos. Puder, só para dar uma... Eu vou colocar no grupo também para vocês o PDF do caderno de provas do Enem. Eu tenho esse caderno completo com as questões resolvidas até 2017. Não fui eu que resolvi, não. Tá? No banco de questões que eu tenho, tem umas resoluções curtas. Então, eu tirei e coloquei. Como eu não disse lá também que fui eu deixo claro lá que não fui eu. Mas já tem lá os comentários, aí ajuda. Certo. Aí lá no final ele diz assim o assunto e tal. E dá pra gente de vez em quando pegando questões do Enem para olhar. Aí o senhor vai disponibilizar esse caderno mais ou menos quando? Posso mandar hoje também, pode me lembrar que daqui a pouco eu mando. Tá aqui no computador, é só jogar no WhatsApp e... Tá certo. Ótimo. Obrigada. Ele só não está atualizado, porque eu acho que eu atualizei ele até o fim de 2017. Ou 2018. O fim de 2017. Mas enfim, vamos voltar aqui para ver o que é que a gente vai fazer. Essa ficha, você começa fazendo essa parte 1, que ela é bem diretona. Se tiver alguma dúvida, volta a assistir essa aula de hoje, um pedacinho. E faz. Os valores que eu coloquei, eu já botei para facilitar as contas, então não precisa ficar preocupado, no final vai facilitar, pelo menos nesse primeiro momento, e aqui está o gabarito, cada parte, A, B e C. Depois você pode fazer essa parte 2 ou guardar isso mais para frente. Mas isso aqui é divisão proporcional, aqui é composta e tal. Só que aí envolve um contextozinho. No caderno A, tem questões disso na lista A06, veja. Aqui, ó. Divida 500 em partes diretamente proporcionais a 11 e 14. Tem o que fazer. Aqui, inversamente proporcionais a 15, 6 e 10. Aqui, mesma coisa. Essa é uma questão de proporcionalidade inversamente proporcional. Aqui, acho que é direta, não inversa. Inversamente proporcional. Aqui é composta. Tem que ler isso aqui, tá? Porque essa questão foi elaborada por mim. Ele fala que é para usar a regra de sociedade. Só que regra de sociedade é um assunto que a gente estuda em matemática financeira. Aí eu explico aqui o que é regra de sociedade. Vejam se vocês entendem. Tentem entender sem eu ajudar. Essa daqui também é proporcionalidade composta, divisão proporcional. É muito importante divisão proporcional composta, porque é mais chatinha. Essa 15 não é mais, essa 15 já é outra coisa.
Certo? Então, vocês têm como prioridade isso aí. As fichas de divisão proporcional. Essa ficha 4 é de misturas, então é como se fosse revisão, é da lista A05 ao invés da A06. Pode fazer agora ou depois. A lista 6 é de regra de 3, não é para fazer agora, guarda. A 7 é de escalas. Pode deixar para depois também. E eu vou fazer algumas dessas de escala para explicar para vocês o que é escala. Mas já está aí, deixa guardado. Certo? O que é que a gente vai fazer semana que vem? Eu vou fazer exercícios, vou tirar dúvidas. E vou começar essa ficha A07, que é regra de 3. Só porque eu quis compartimentalizar menos, assim, ficar botando menos nome, assim, menos títulos. Regra de 3 não é nenhuma novidade. Regra de 3 é um método para resolver problemas de proporção. Então eu vou na próxima aula explicar. Regra de 3 simples, regra de 3 composta. Quando ela é simples, direta ou inversa. Composta é quando você tem mais de 3 grandezas. Aí a proporcionalidade ao produto, que é exatamente o que eu ensinei hoje. Então, se semana que vem a gente tiver uma aula assim de 3 até perto de 6 e tiver mais um encontro para tirar dúvida, é de boa. Como é para vocês fazer um encontro de tira dúvidas no fim de semana? Se for o caso, por mim tudo bem. Para vocês é tranquilo, viável? professor. Por mim tudo bem. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então eu vou conversar aqui em casa para ver uma horinha no fim de semana, porque como a minha esposa não tem que vir para o computador no fim de semana, pode ser que seja um pouquinho mais tranquilo. Bota o Ian para fazer. Hã? Então tá bom, gente. Eu vou parar, tá certo? Porque senão vai ficar tarde para ela vir trabalhar. E eu acho que vocês já têm aí panos para as mangas. Quem tiver, vamos dizer assim, tá devagar, eu queria andar um pouquinho mais rápido, porque tá preocupado com o assunto, ou sei lá o que, ou porque quer estudar mais coisas. Lembra que tem coisas do canal lá que eu pedi para já ir assistindo. Então, assim, quando tiver ocioso e quiser adiantar, deve adiantar trigonometria no triângulo, principalmente se não sabe, e principalmente se estiver sentindo dificuldade nas aulas de física. Porque, caso esteja sentindo dificuldade nas aulas de física, que envolvem seno e cosseno, deve assistir essa aula. Lembra que ela já está gravada, foi uma aula ao vivo comigo. Então ia ser praticamente a mesma aula que eu daria aqui. E nos horários de tira dúvida pode trazer. Tem progressões que eu não considero prioridade agora, mas já está gravada também e é desse caderno lá. Caso queira, eu estou sem fazer nada, eu estou com tempo livre, por mim Alvino já estava adiantando. Corre com progressões. Eu não estou escolhendo assim uma semana, porque pressão agora é o que ninguém está precisando. Eu vou chegar aqui, olha galera, progressões para a semana que vem, se quem não fizer, você não vai ter mais oportunidade. A gente já está vivendo muitas pressões. Eu fico dizendo aqui em casa que o nosso trabalho, veja, o nosso trabalho virou o momento de lazer. Por quê? Porque aqui em casa não para de coisa para fazer. Menino pequeno toma muito tempo. Mais faxina da casa. Essa semana eu não estava nem com paciência de faxinar. Tem coisa aí que eu ainda deixei para depois.
vou fazendo o que é urgente. Aí no quintal eu tiro o cocô dos cachorros, lavo lá e deixo as folhas, porque folha não faz mal a ninguém. Folha. Folha é bom porque quando eu vou andar de bicicleta com o Thiago no quintal, eu digo que é aventura. Bora, Thiago, passar por cima da folha, desvia o cocô. É muita onda, viu? Saiu ele de capacete pelo quintal, contornando as árvores e pisando em cima das folhas. Beleza? Beleza. Então, o softwarezinho ficou bonzinho que só na aula, não foi, pessoal? Ficou bom. Para ir passando. Gostei. Eu gostei também. Eu acho que eu ainda mesmo assim vou comprar mais um pente de memória para ele ficar na medida. Falar com meu primo, que eu acho que eu posso comprar só o pente de memória e botar aí. Para subir para 24 GB. Tá com 16 GB. Só? Dá-lhe para 24, que é para ficar ligeirinho. Porque agora é de trabalho, né? É feito se eu fosse um motorista de Uber, eu ia querer, se possível, pegar um carro melhor, manter ele sempre limpinho, cheirosinho, porque era meu instrumento de trabalho, né? Tem que pensar assim. Essa mesinha, quando eu comprei, eu disse assim, eu quero gravar uns vídeos para colocar no YouTube, para disponibilizar para os meus alunos. Aí teve professor que disse assim, vai dar certo não, pô, vai ficar muito pesado. Não vai rolar não, fazer isso no YouTube não. Eu digo, tá bom, bora ver. Aí hoje em dia é o que mais tem no YouTube. Se eu tivesse feito para valer naquela época, eu podia ser um famosão do YouTube. Porque eu comprei essa mesa há 9 anos, foi em 2011. A maioria dos canais famosos aí é de depois de 2011. E a coisa bombou por aí, por essa época. Quando eu quis fazer essas coisas, não tinha nem o Khan Academy. Na verdade, não tinha nem o Khan Academy ainda. E eu já tinha visto o Wendel fazer coisa parecida assim. O Wendel, professor de física. Ele é muito tecnológico, ele já tinha feito umas coisas parecidas. Aí eu, poxa, Wendel, talvez dê para fazer. Eu fazia no Photoshop, porque não tinha programa próprio para dar aula. Aí eu botava a figura da questão, o texto no Photoshop para poder escrever. Mas tá bom, gente. Amo vocês. Se precisarem de mim durante a semana, liguem. Se precisarem conversar alguma coisa, pode falar, porque às vezes eu tô ali com o Tiaguinho no braço, mas posso responder alguma coisa rapidinho. Enfim, vão falando. Tenhamos calma. Vamos ver aí o que é que vai dar de Enem. Natália colocou aí Mas assim, estudar, quando a gente estiver podendo, é o melhor investimento, seja lá quando for o Enem. Oi, Wedja. Deixa eu parar a gravação. Por esse investimento que o senhor fez e porque vocês, professores, estão o tempo todo se refazendo, pensando na gente. Isso é muito sublime, sabe? Porque de modo que a gente está enfrentando essa dificuldade de concentração com família, cada um tem sua particularidade. E vocês, professores, eu não sei explicar essa profissão, não. É uma coisa de outro mundo. Vocês fazem tudo pensando na gente. Dá até vontade de chorar, porque eu amo muito essa profissão e eu quero muito agradecer ao senhor. Obrigado. Se for para agradecer, eu tenho que agradecer também, porque o grupo, você veja, eu não estou fazendo publicidade para atrair mais aluno, porque nesse momento específico mesmo, eu não quero nem encher aqui e de repente a coisa não ficar tão boa. E eu não quero aborrecimento, sabe como é? Eu não quero prometer o que talvez eu não consiga. Então eu estou num grupo, todo mundo aqui se compreende, vocês vão me entendendo, eu vou entendendo vocês. Se eu começar a fazer publicidade para muita gente, aí vem o cara chega aqui e diz, esse professor atrasou aí 1 hora e... Não, isso eu tenho que agradecer aí. Hoje me atrasei aqui penando lá com
o outro software. Vou até mostrar para vocês aqui. Se ele pegar, aí eu vou dizer, é para me chamar de mentiroso. Mas vê como ele estava. Quando eu ia escrever, ele fazia esses riscos, tá vendo? Quando eu ia escrever, ó. Eu vou escrever, ele não risca. Aí não estava riscando, aí eu aqui tentando de tudo e não sei por quê. E aí todo mundo entendeu, enfim. Tá ótimo. Eu estou menos cansado do que quando eu comecei a aula. Então, fiquem na paz, fiquem com Deus, estudem, qualquer coisa eu estou aqui. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tá Tchau, joia, boa Tchau, noite. professor. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, professor. gente. Abraço. Tchau. Um Tchau. abraço. Tchau. Outro.